Reconciliação é o assunto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você assistiu a aula aqui no canal, lembra? Nós estudamos na aula anterior a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nela, Paulo está orientando a igreja de Corinto que corrija uma série de problemas e pecados que estavam acontecendo no seio da igreja. E que a igreja estava inerte, a igreja não estava atuando, não estava resolvendo, não estava corrigindo esses membros que estavam cometendo pecados. Paulo chega a dizer que tinham pecados na igreja piores que nem se ouviam iguais no mundo, né? Entre os gentios, a expressão que ele usa. E que era muito complicado, muito difícil que a igreja não fizesse nada a esse respeito. Paulo criticou, com certeza, a ação daquela igreja, daqueles irmãos, mas era necessário que ele criticasse, era necessário que ele dissesse está errado, assumisse uma postura, uma posição perante a palavra de Deus. A palavra de Deus orientava que estava errado e aquele povo continuava no seu pecado. E a igreja inerte, sem fazer nada. É claro, com certeza, muitas pessoas não gostaram daquela carta do apóstolo Paulo. Não temos a menor dúvida disso. Quando a gente critica alguém, quando a gente orienta alguém, corrige alguém, diz está errado, aqui olha, eu estou te mostrando que na Bíblia está errado, aqui a Bíblia está dizendo que é desse jeito e você está fazendo ao contrário, né? Quando a gente mostra na Bíblia que a pessoa está errada e a pessoa, mesmo que entenda, que não entenda, ela não gosta. Ninguém gosta de ser corrigido. É natural que a pessoa se sinta triste, se sinta entristecida, se sinta desanimada quando há alguma oposição. E é certo que Paulo também sofreu uma oposição à sua carta, né? Uma contra-oposição, vamos dizer assim, né? Paulo criticou aqueles pecados, disse que está errado, que a igreja tinha que tomar uma atitude, e há aqui alguns vestígios de que talvez ele tivesse recebido algumas outras cartas, tivesse mandado outras cartas entre a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o sentimento de quem está sendo contrariado não é um sentimento bom. Receber oposição em alguma coisa não causa um sentimento bom. Estando nós certos, estando nós errados, quando nós recebemos alguma oposição, nós não nos sentimos, bem. E Paulo provavelmente também sofreu oposição. Nosso comentarista diz aqui, cita que a igreja de Corinto deve ter sido organizada, fundada nos anos 51 a 52 ou depois de Cristo, e que essa carta, provavelmente, essa segunda carta, deve ter sido escrita em 57, ou seja, uns 5 anos depois que a igreja foi organizada. E nesta carta, Paulo defende o seu ministério, né? A fim do quê? De motivar a cada cristão a exercitar o ministério da reconciliação. E é interessante, fala aqui também que provavelmente ele escreveu essa carta da Macedônia 1 ano depois da primeira. Então, a primeira epístola deve ter sido escrita por volta do ano 56 depois de Cristo e a segunda no ano 57. Lá em 2 Coríntios 2, 3 e 7, 8, há vestígios de que ele teria recebido ou escrito outras cartas no meio do caminho. 2 Coríntios 2, 3 diz assim: isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Isso vos escrevi, né? Isso 2, 3. E isso escrevi para quê? Escrevi no passado, né? E 2 Coríntios 7, 8, ele também diz assim: 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, ou seja, eu escrevi alguma coisa que lhes deixou triste, não me arrependo, embora já me tenha arrependido,
vejo que aquela carta vos contristou, deixou triste por um breve tempo. Então, há alguma coisa aí, causou um mal-estar, causou uma tristeza na igreja e provavelmente também causou uma tristeza em Paulo. Tá? Então, digamos assim, é normal quando a gente se levanta contra algo errado e resolve, olha, isso está errado por conta da Bíblia, a Bíblia diz aqui, que não pode, não é? Isso causa mal-estar, isso causa entristecimento de várias pessoas, né? De quem está falando, de quem está ouvindo, né? Que está errado, de quem está ouvindo que deveria ter feito alguma coisa e não fez, né? Não tem nada a ver, deixa. Se a pessoa se convence e entende que aquilo está errado, veja que essas pessoas todas ficam tristes, né? E aí, provavelmente depois da primeira carta, a situação entre Paulo e os membros da igreja deve ter piorado demais por conta de Paulo tentar corrigir esses membros, né? Comentário aqui que alguns diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas na igreja. Então, alguns entendiam que só aqueles que andaram com Cristo é que poderiam ter autoridade apostólica para dizer como a igreja deveria ser ou não. Mas Paulo teve uma experiência pessoal muito direta com Cristo, né? E o que Paulo está tentando fazer nessa carta aqui é resolver a questão. Sanar. O problema, ele precisa ser resolvido, ele não é para ser aumentado, né? O pecado, o erro causou sofrimento, a questão de ter que corrigir causa também sofrimento, mas é necessário que num determinado ponto isso cesse e o problema fique de lado e a gente passe a solução. Não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que não aconteceu, deixa para lá, não é deixa para lá, é deixar para lá a partir do arrependimento. Se a pessoa se arrepende do pecado que cometeu e já está acertando, está regenerada, depois de um tempo de disciplina, aquilo precisa encerrar, aquele assunto precisa morrer. Vai virar uma cicatriz, né? Quando a gente machuca a pele não fica invisível, né? Fica uma cicatriz, fica uma marca, fez um corte, aquele cortezinho fica lá. Eu tenho umas marquinhas aqui de quando eu ainda era criança, mexendo com tesoura, que cortou, que marcou, que fez. Então tem umas marcas que a gente traz ao longo da vida. Isso acontece também nos nossos relacionamentos e acontece também na vida da igreja. A igreja fica marcada por determinadas cicatrizes, mas a cicatriz ela precisa ficar bem cicatrizada, por assim dizer, bem resolvida, né? Ninguém vai ter amnésia e esquecer que aquilo aconteceu. No entanto, aquilo não pode mais causar dor e sofrimento. E aí, o texto, o que se procura nesta carta, o que Paulo busca apresentar nessa carta é a reconciliação. Ou seja, o irmão foi disciplinado, a pessoa foi disciplinada porque estava em pecado, estava fazendo algo muito grave, algo inadmissível, e a igreja precisava tomar uma posição. E na posição tomada foi retirada, a pessoa foi retirada do hall de membros, como nós falávamos antigamente, ela foi excluída, né? Foi colocada em disciplina, como se fosse castigo. E a partir daí, a igreja precisa tratar essa pessoa, não é abandoná-la, não é tirá-la e empurrar para o canto e esquece. Não, é tratar a pessoa que cometeu o pecado. Se a pessoa não quer se arrepender, quer continuar nos seus maus caminhos, vamos fazer o quê? É uma opção pessoal. Mas a gente deve oferecer à pessoa todos os meios para que ela se recupere, para que ela volte à convivência, para que ela volte a estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E aí, o momento
que isso está resolvido, a pessoa se arrependeu do seu pecado, é necessário a reconciliação. É necessário que o assunto seja encerrado e que a pessoa seja reintegrada ao meio. Ok? Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar sua revista em PDF e acompanhar as lições. Essa edição 71 tem por tema Epístolas para o Nosso Tempo e foi escrito pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. A lição número 3 fala do ministério da reconciliação, a segunda carta aos Coríntios. E o nosso texto áureo é 2 Coríntios 1, de 12 a 14, que diz assim: porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além da que lestes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Então veja que a glória é essa, o testemunho da consciência. É necessário que a igreja tenha e mantenha o seu testemunho. Então tem alguns tópicos aqui dessa carta que são ressaltados para que a gente entenda essa história da reconciliação. Bom, primeiro, ajuda no sofrimento. Então, no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 11, Paulo vem falando que ele passou por diversos sofrimentos, né? E ele, em todos esses sofrimentos, teve a consolação de Deus. No meio da angústia, no meio das tribulações, ele teve uma coisa só para lhe amparar, né, que foi a consolação de Deus. O Pai, Deus é o Pai das misericórdias, de toda a consolação. Então, ele começa aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, do terceiro. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, Paulo está dizendo, Deus é o Deus de toda a consolação. Porque no meio dos problemas, nós somos humanos, não deixamos de ser humanos, não deixamos de ter sofrimentos, não deixamos de ter medos, não deixamos de ter cansaço, não deixamos de ter nada disso. Nós sofremos porque a carne nos faz sofrer, porque nós somos limitados. No entanto, Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. No meio do sofrimento, qualquer que seja ele, Deus é o Deus de toda a consolação. Ele nos consola. E Paulo enxerga que todos esses problemas vão além do sofrimento em si, né? Tem um propósito maior. Olha o que ele fala no versículo 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, ou seja, ele está ligando aqui, ele nos conforta na tribulação, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, se Deus nos consola, se Deus nos conforta, se Ele nos dá segurança, se Ele nos sustenta, se Ele nos ampara no meio dos nossos problemas, então Ele nos mostra que nós devemos e podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ok, então é quase que um caráter educativo. Deus nos consola no meio dos nossos sofrimentos, para que nós possamos consolar os outros, ok? Então, todo crente precisa aprender a ser um
consolador dos outros. E olha, não é difícil encontrar pessoas por aí com problemas, precisando de um ombro amigo, de um ouvido amigo, de uma palavra amiga, de uma palavra de consolação, de uma palavra de encorajamento, de uma oração junto, para que a pessoa possa superar os seus problemas e as suas angústias. Porque, versículo 5, porque assim como nos sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que interessante a comparação. Cristo sofreu a nosso favor. Então, assim como, quando ele está falando assim, como ele está fazendo uma comparação. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Com Cristo nos consola, nós também podemos consolar e devemos consolar os outros. E ele diz aqui, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para também o vosso conforto. Então, se eu sou consolado por Deus, é para que eu vos conforte nas suas atribulações, nos vossos problemas, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Então ele está falando assim, olha, veja, eu passei por isso, Deus me confortou, então eu posso lhe dar força, eu posso lhe dar esperança, eu posso lhe ajudar para que você também passe por esses sofrimentos e consiga suportá-los. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Eu estou em 1 Coríntios 1, 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Participa do sofrimento, vai participar da consolação. Olha que coisa interessante. Aí vai por 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja, Paulo está dizendo aqui que ele passou uma atribulação tal que foi acima de suas forças, que levou ele quase a desesperar, aliás, a ponto de desesperar até da própria vida. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que a tribulação era tal que ele achou que ia morrer. Contudo, versículo 9, contudo, já em nós mesmos vivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. A sentença de morte está em nós. Todos nós vamos morrer. Um dia nós morreremos. Mais cedo ou mais tarde, viveremos mais anos aqui ou menos anos aqui, mas todos nós morreremos. Há uma sentença de morte. E nós não podemos viver esta vida achando que ela é autocontida, que está tudo aqui dentro, que eu tenho que fazer tudo na vida porque depois não há mais nada. Muito pelo contrário, nós temos uma vida eterna. Contudo, já em nós mesmos, vivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrará de tão grande morte. Qual morte? A morte eterna. Nós não passaremos, nós salvos, não passaremos pela morte eterna. Nós seremos ressurretos e viveremos eternamente com Ele. Então, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que foi concedido por meio de muitos. Então veja, Paulo está dizendo aqui desta sentença de morte que todos nós temos, mas que Jesus vai nos livrar da morte eterna. Em suma, ele quer dizer aqui que a igreja precisa entender e aprender com o seu próprio sofrimento, aprender a enxergar a consolação que nós temos de Deus.
quanto Deus nos consola, quanto Deus nos conforta. E aprender com este conforto de Deus a também confortar uns aos outros. Avaliar o sofrimento causado por alguns irmãos na própria igreja. Este era o objetivo. Paulo está falando dos seus próprios sofrimentos e da consolação que ele recebeu. Por quê? Porque a igreja de Corinto, havia passado por sofrimentos causados por outros irmãos. Irmãos que pecaram, que não estavam fazendo o que era correto e que estavam no meio de todos, né, causando esse incômodo. Tanto quando Paulo chamou a atenção, então alguém deve ter ficado triste porque viu o pecado e não fez nada. Esse irmão que estava em pecado não deve ter gostado. E outras pessoas também devem, olha, tá vendo? Eu falei que estava errado, ninguém fazia nada, até que enfim que Paulo fez alguma coisa. Deve ter tido ali uma treta danada. E quando tem treta na igreja, infelizmente, todos são afetados, todos sofrem. Eu já passei por problemas grandes em igreja, talvez você já tenha passado também, e esse não é um motivo para desanimar, porque a igreja é um grupo de pessoas, e no meio do grupo de pessoas aparecem coisas erradas. Nós mesmos erramos, e outros erram, e às vezes erram de uma forma muito grande, muito grave, o que causa grandes problemas e sofrimentos, ok? Então Paulo está falando desse sofrimento todo para mostrar aos irmãos, para avaliar o sofrimento dos irmãos causado por outros dentro da própria igreja. Tá? Esse foi o tópico 1, ajuda no sofrimento. O tópico 2 fala o ministério da restauração. Então, no capítulo 2, do versículo 5 até o 17, ele vai falar sobre restauração, ok? E aí começa, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim. Se alguém causou tristeza, olha, não tem o se. Esse se é uma forma de redigir o texto, né? Mas indo direto ao ponto. Com certeza alguém causou tristeza, perdão. A outra carta fala que tinha pecados enormes, citou vários pecados que eram para estar sendo tratados na igreja, e a igreja não estava tratando. Isso estava causando problema, com certeza. E aí ele fala de uma forma agora um pouco mais carinhosa. Ora, se alguém causou tristeza, não ofendas apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Talvez ele parece que ele está reconhecendo que foi áspero na primeira carta e deve ter sido demasiadamente áspero em outras aí no meio do caminho, né? Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Então, olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, direto ao ponto. Teve problema? Teve. Causou treta na igreja? Causou. Isso acontece nas nossas igrejas o tempo todo. Sempre tem um negócio que a gente não concorda, sempre tem alguém que está cometendo um erro ali, pecando, e está em evidência o erro dele, ou às vezes a gente está errado e a pessoa fala e a gente não gosta. Então, causam problemas na igreja. Isso causa problemas, causa polêmica, só que veja, tudo tem um limite. E o problema tem que ter um limite. O irmão precisa ser disciplinado pela igreja? Precisa, mas ele precisa ser tratado em amor. E tem um momento em que o irmão já está arrependido, o irmão já buscou se endireitar, já está fazendo o que tinha que fazer e agora precisa solucionar o problema. E aí eu pergunto, você é parte do problema ou é parte da solução? Eu ouvi isso uma vez, né, de um chefe que falou assim, olha, quando o camarada me traz um problema, ele não pode me trazer o problema, já tem que trazer várias soluções. Porque quando o cara te traz o problema e o problema se torna, na visão dele, insolucionável, ele está fazendo parte do problema, não está fazendo parte da solução. Problemas precisam ser resolvidos. E para que isso aconteça, as pessoas precisam trazer ideias de solução. Olha, temos esse problema e a gente pode tentar fazer desse jeito, daquele e daquele outro. Criar problema, criar polêmica, alimentar a treta, como se diz, é uma coisa que o povo faz, mas a gente não pode deixar que as coisas
fiquem desse jeito. Porque treta, problema, causa dor, causa sofrimento. E uma comunidade sofrendo precisa ser tratada, precisa ser curada, né? E as pessoas que caíram precisam ser restauradas. E quando eu trouxer essa pessoa de volta ao seio da igreja, as outras que estavam certas e ficaram tristes com elas, precisam também perdoar. Isso tudo precisa acontecer para que a comunidade seja restaurada, né? Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Causou problema a todos, né? E a igreja já havia aplicado disciplina. Basta-lhe a punição pela maioria. A igreja já não aplicou a punição, então chega. A pessoa foi disciplinada, ore por ela. Não precisa ficar falando, viu o que aconteceu com fulano? Eu falei, ele não devia ter feito aquilo. Que coisa feia. Não é essa a postura que devemos fazer. Alguém está em pecado, olha, aconteceu isso com fulano, vamos orar pela vida dele, para que ele entenda, para que ele se restabeleça, para que ele se arrependa do seu pecado, e endireite a sua vida e volte à comunhão. Então não adianta, a igreja já aplicou a disciplina, então pronto. Agora, versículo 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Se a pessoa é alijada completamente de todos os relacionamentos da igreja, então ela vai se sentir triste, e vai se sentir desanimada, abatida, e vai se distanciar. Mas por que nós devemos trazê-la de volta? Ele fala aqui no versículo 7, no 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. No primeira epístola, Paulo diz que essas coisas precisam ser feitas em amor. Tem lá o capítulo 13, fala do amor. E a gente precisa agora, depois de disciplinado, confirmar o nosso amor. Para quê? Como? Perdoando, trazendo ele de volta, né? Versículo 9, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então eu sei que vocês vão me obedecer, né? E esse amor confirmado vai ser feito, porque vai ser perdoado, ele vai trazer de volta a pessoa à convivência. Veja, quando Paulo está falando, se vocês, né, se vocês o perdoaram, de modo deveis, pelo contrário, perdoá-lo, né, pelo que vós confirmeis, e foi isso também que vos escrevi. Versículo 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Eu confio no julgamento de vocês. Então, se vocês perdoam, eu também perdoo. Claro, vai perdoar se a pessoa se arrependeu, se a pessoa modificou o seu comportamento, se a pessoa se corrigiu. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Olha quem é testemunha disso tudo. É Cristo. Eu o fiz na presença de Cristo. Então, veja, tudo isso precisa ser resolvido na presença de Cristo. A pessoa salva é salva e não vai deixar de ser salva. A pessoa erra. Eu erro, você erra o tempo todo. Não é porque o meu erro parece ser menor do que o do outro que eu não preciso de perdão, que eu não preciso me corrigir. Muito pelo contrário, todos nós precisamos, ok? A gente tem que disciplinar, sim, pelo testemunho, mas precisa ser feito em amor. E no versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, olha que alerta, pois não ignoramos os desígnios. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os nossos relacionamentos. Nós precisamos perdoar para que o inimigo não seja vitorioso. A pessoa tem que se arrepender, repito. A pessoa tem que se corrigir, repito. Mas uma vez que isso aconteceu, nós precisamos perdoar para que o inimigo não seja vitorioso, porque nós não ignoramos os desígnios. Nós sabemos o que o inimigo quer. Ele quer destruir os relacionamentos. E por isso,
nós precisamos perdoar para que ele não vença. É necessário aplicar a disciplina, né? Mas é perigoso não perdoar, né? E se eu não perdoar, o meu irmão será aniquilado, ele vai ficar triste, né? Muito triste, ao ponto de se afastar e se entregar ao pecado, porque ele não consegue mais reatar os relacionamentos, a comunhão com o corpo de Cristo. Então nós precisamos trazê-lo de volta, né? E ele continua: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se abriu no Senhor, se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, não estamos vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aí no terceiro tópico, fala do capítulo 4, e aí ele fala assim: vasos frágeis, mas fortalecidos. No capítulo 4, ele começa no versículo 7, falar dessa situação. E agora ele está falando de ministério cristão, né? Ministério cristão, todo sofrimento e perseguição. Apesar disso tudo, há um grande tesouro, a boa nova de salvação. Versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem é o tesouro? Quem é o vaso de barro? Nós somos o vaso de barro. Paulo está considerando a condição humana um vaso de barro. Um vaso de barro com 1 metro de queda, ele se espatifa, se quebra todo, se arrebenta. E é assim que nós somos, frágeis, né? Não podemos sofrer grandes impactos porque nós nos quebramos. Nós somos frágeis. E a excelência do poder de Deus é o tesouro que existe em nós, né? É a glória de ser portador da mensagem de salvação, a aliança que nós temos com Deus. Nós somos fracos. Esse corpo físico é muito fraco. Nós morremos por doenças as mais diversas. Olha aí, estamos por uma pandemia de um coronavírus, de uma gripe que inflama o pulmão, e a gente não consegue descobrir uma vacina, um remédio, uma cura eficaz e uma cura que seja absoluta. Há milhões de discussões e não resolvemos isso de maneira nenhuma. Nós somos humanos, e como somos humanos, mesmo os líderes da igreja passam por problemas. Então a gente precisa estar sempre nas mãos de Deus, não? A maneira de Deus agir de modo que tudo que é de fato útil, aproveitável e eternamente realizado por Ele. O que é útil e aproveitável é por Ele. Nós somos vasos de barro. Olha que contradição. Eu fico imaginando, quando a gente compra um negócio caro, né, um objeto caro, ele geralmente vem num estojo muito bem elaborado. Se você comprar um relógio muito caro, ele vai vir numa caixinha toda reforçada. Agora, se você comprar um reloginho barato, ele vai vir numa caixinha de plástico simples, né, sem grandes invólucros. E aí a gente está falando de uma coisa muito cara, de uma coisa muito preciosa, num invólucro muito simples.
né? Eu me lembro aqui de um dos lançamentos do iPhone, que a primeira pessoa que pegou aquele iPhone, o repórter foi entrevistar e ao abrir a caixa, que era uma caixa boa, mas gerava um certo vácuo, o iPhone pulou e caiu no chão e quebrou o vidro, né? Olha, a embalagem precisa ser boa, mas no nosso caso não. No nosso caso, nós somos fracos, nós somos vasos frágeis e temos um grande tesouro. Mas como pode ser isso? Isso acontece por um único motivo. Acontece porque, apesar de fracos, nós somos sustentados. Olha os versículos de 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Veja, nós somos sustentados por Deus, né? A gente sofre pressão física, emocional, espiritual, né? E ele fala no 11, no 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então a gente leva no corpo o morrer de Cristo, o sacrifício de Cristo, para que a sua vida se manifeste em nós. Porque nós, versículo 11, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vamos morrer, mas ao morrer, aceitando Jesus como nosso Salvador, teremos uma vida eterna, né? Cristo, né? Ao nosso lado, a gente vai ter esses problemas todos. A gente pode, olha só, eu vou ser perseguido, abatido, que mais? Atribulado e perplexo. Porém, não vou ser angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído, porque Cristo está conosco. Ele é a razão de nada disso acontecer. Somos frágeis, vasos de barro, mas somos sustentados por Deus. De modo que, versículo 12, em nós opera a morte, mas em nós a vida. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então veja, há uma confirmação dessa fé, né? Um alimento diário de cada crente. O alimento diário de cada crente é a fé. Para que ele tenha condições de falar da graça de Deus e superar todas as tribulações que nós passamos, entendendo o futuro, uma certeza de ressurreição, uma vida eterna com Deus. 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus, ok? A glória de Deus, essa é a razão de sermos firmes e inabaláveis, né? A fé em Deus, a sua companhia, isso é que fez Paulo passar por aflições, por sofrimentos e pensar na reconciliação, no amor. E apesar do sofrimento, saber que a nossa esperança é a vida eterna. Nós somos frágeis e por ser frágeis, nós não queremos perdoar, nós gostamos de remoer as coisas que sofremos, gostamos. Parece um gosto natural ficar reclamando daquilo que aconteceu. A gente gosta de falar dos problemas. É bem isso mesmo, a gente gosta de falar dos problemas. E a gente gosta, muitas vezes a gente gosta de fofocar dos problemas da vida dos outros. Que coisa triste, mas isso faz parte do homem frágil, do homem vaso de barro. E precisamos estar firmes e sustentados na graça e no poder de Deus.
Veja, firmes e inabaláveis na esperança, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus, ok? Para que a glória de Deus, o objetivo final, a salvação, a eternidade, isso tem que estar em nossas cabeças. E a gente tem que saber que aquelas pessoas que nós disciplinamos, ou que a igreja disciplinou, precisam ser reconciliadas, se arrependeram, se trocaram, mudaram o seu comportamento. Quando a graça é multiplicada, mais pessoas são salvas e abençoadas, e mais Deus é honrado. É para isso que nós precisamos que a graça, por meio de muitos, para a glória de Deus, torne abundante as ações de graça, né? Precisamos dar graças a Deus, apesar do sofrimento, graças a Deus, apesar dos problemas, graças a Deus, apesar do problema no meio da igreja, graças a Deus nós resolvemos não remoer os problemas, mas dar ações de graça para que a gente torne a glória de Deus manifesta no nosso meio. E aí ele vem falar no 16, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia a dia. Então mesmo que eu acabe fazendo aquelas coisas que não eram para fazer, falando mal da vida dos outros, remoendo, né, falando, fofocando, isso vai acabar acontecendo? Pode acabar acontecendo. O homem exterior se corromper, mas o homem interior precisa se renovar de dia e dia. Para quê? Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então veja, Paulo está comparando toda a tribulação que ele passou e toda a tribulação que nós passamos com um adjetivo leve e momentâneo, um adjetivo de peso, de quantidade, né? E um adjetivo de tempo, limitado no tempo. Por quê? Porque vai ter um eterno peso de glória. Tribulação leve, glória pesada. Tribulação momentânea, glória eterna. Olha a comparação. E ele fala mais, ele fala assim, acima de toda comparação. Ou seja, a glória da eternidade não tem comparação com a leve tribulação que passamos aqui. Como é difícil falar isso? Quando a gente passa por alguns problemas, é muito difícil falar isso. Porque tem problemas que sugam a nossa energia, que nos deixam abatidos, que nos deixam desanimados, às vezes nem perseguidos, às vezes nem é problema no campo da pregação do evangelho, às vezes é um problema de doença. A gente tem enfrentado aqui em casa um problema de doença da minha esposa, e isso tem nos deixado abatidos, tem nos deixado cansados, tem dias que o dia acaba e o corpo está dolorido, né? Por que você não confia em Deus? Não, a gente confia, mas a gente fica abatido, perseguido, perplexo, atribulado. São coisas que Paulo estava passando, então me dá licença, né? Não é que eu tenho direito, mas pode acontecer comigo, não é isso? Pode acontecer contigo, e a gente precisa estar atento a isso. Se eu estou atribulado, eu não posso estar angustiado. Se eu estou perplexo, eu não posso desanimar. Se eu estou perseguido, eu não posso me sentir desamparado, eu não posso estar desamparado. Se eu estiver abatido, eu não posso estar destruído, certo? Porque essas coisas não acontecem por conta do eterno peso de glória que vai se manifestar pela compaixão de Deus em nossas vidas. E veja, versículo 18, não atentando nós, não prestando atenção, nós não vamos prestar atenção nas coisas que se veem. Então essas coisas estão acontecendo, né, esses problemas, não vamos prestar isso, mas vamos prestar atenção nas coisas que não se veem, aquelas que estão no campo
espiritual, porque as que se veem são temporais, as coisas passam, vai passar, queira ou não, acabe bem ou não acabe bem, vai passar, são temporais. E as que não se veem são eternas. Olha que bacana, ele fala leve, momentânea, tribulação, porque elas são temporais. E depois ele fala peso de glória eterna, né? Que são de coisas que são eternas, coisas que não se veem. Essas tribulações a gente vê na forma física. E as coisas eternas a gente não vê na forma física, mas elas serão eternas. Conseguimos, de alguma forma, pensar nessa vida eterna que teremos? A gente precisa estar com isso na nossa cabeça. Muitas vezes temos problemas, temos aflições, temos complicações nos relacionamentos dentro da igreja, só que isso é temporário, leve, momentâneo e visível, mas vai ter o invisível, o eterno e o peso de glória. Então a gente precisa estar focado naquilo que interessa. Aquilo que interessa é o eterno. Quer dizer que eu vou perdoar os outros porque o interesse é eterno? Não, eu vou perdoar os outros porque eu preciso perdoar. Isso é um treinamento que eu preciso ter. Eu preciso perdoar. Eu preciso conseguir ver a pessoa que errou e que se arrependeu de uma forma reconciliada com o corpo. Conclusão, olha, Paulo está demonstrando nessa segunda carta uma emoção, né? Ele dizia que era surpreendido diariamente por problemas e tribulações, ele teve problemas e tribulações, nós também temos problemas e tribulações. No ministério cristão, muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes somos criticados pelo jeito de fazer, ou às vezes até somos criticados dentro da igreja, né? Mas a gente aprende que quem consolou e encorajou Paulo foi Deus, e que a gente deve se calcar na consolação e no encorajamento de Deus, para que nós possamos fazer isso com outras pessoas, né? E no meio da fraqueza, da nossa fraqueza, o poder de Deus seja manifestado, né? Nós precisamos nos identificar com Cristo nos seus sofrimentos, para que a gente tenha uma esperança de ressurreição eterna, ok? Para pensar e agir. Muitas vezes a igreja sofre problemas causados por algum irmão. Isso acontece direto. Infelizmente, pessoas pecam e às vezes à frente da igreja, às vezes à frente de alguma liderança, isso causa um prejuízo muito grande, um escândalo muito grande e magoa muitas pessoas, né? Se isso acontecer, como liderança, como membros, a gente precisa levar a disciplina, a gente precisa levar à igreja uma palavra de disciplina, de correção. É necessário, né? Não podemos deixar que o erro permaneça, porque nós não podemos deixar que ele cresça no meio do povo de Deus. Agora, precisa entender, né, que isso tem que ser feito com amor, isso tem que ser feito com carinho. A pessoa, uma vez que foi disciplinada, precisa ser readmitida à igreja, precisa ser perdoada. A coisa precisa ficar resolvida e nós precisamos ficar resolvidos, ok? Então precisamos perdoar. Não esquecer, não adianta, perdoar não é amnésia, mas a gente precisa que aquilo não nos machuque mais, ok? A pergunta 2 está bem interessante. Quando foi a última vez que você se sentiu perseguido por falar e viver o evangelho? Pode ser que a gente não tenha sentido isso, né? Por não falar algumas coisas que deveriam. E isso é perigoso, ok? E a gente precisa estar consciente do valor precioso do tesouro que levamos conosco. Somos vasos de barro, né? Com um grande tesouro,
guardado. Jesus mesmo disse que não se coloca vinho novo em odre velho, porque se ele quebrar, olha o prejuízo. Mas Deus não faz assim com a gente, não. Ele bota esse tesouro em vasos de barro. Versículo 7 do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não a de nós. Porque a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Que Deus nos ajude a administrar, né, a ministrar, a aprender com esse poder de Deus. Que Deus nos dê esse espírito de perdão, de reconciliação. Quando a gente ouvir alguém falando do problema de alguém na igreja, que chamemos para orar e não para mesmo, de jeito nenhum. Deus nos ajude e Deus nos guarde em toda a nossa vida.